AKP é a constante de equilíbrio químico baseada nas pressões parciais. Se você viu o curso de cálculos em química, nós vimos que pressão parcial está ligado com o estado gasoso. Por isso que eu coloquei gás. Como é que a gente calcula a constante da AKP? Simples. Produto sobre reagente. Só que ao invés de ser mol por litro, agora vai ser o quê? Pressão. Então a AKP vai ser igual a pressão parcial do C elevado ao seu coeficiente dividido pela pressão parcial do A elevado ao seu coeficiente vezes a pressão parcial do B elevado ao seu coeficiente. Se aqui, por exemplo, tivesse um D e esse D estivesse no estado sólido, ele não vai entrar na AKP. Se fosse, por exemplo, até aquoso, que entra na KC, né? Ele não ia entrar na AKP. Por quê? Na AKP vai entrar somente o estado gasoso. Certo? Porque o conceito de pressão parcial ele é definido para os gases. Então, ele é, por exemplo, se tivesse aquoso, tivesse um sólido, não participa da AKP, não influencia. E uma questão interessante é que existe uma relação entre a AKP e a KC. O que acontece? A AKP ela é igual a KC vezes RT. O que é R? Constante dos gases ideais, tá? Uma constante que vale 0,082. Isso é dado no exercício. Vezes a temperatura elevado a ΔN. E o que é ΔN? ΔN é a variação do número de mols gasosos, tá? É o número de mols gasosos do produto menos o número de mols gasosos do reagente. Como assim? Aqui no produto, o número de mols gasosos é só o C. O D tá aquoso, é sólido, é líquido, então não vale para conta. E aqui no reagente eu tenho A e B, então A mais B. Então como é que vai ficar aqui, ó, o ΔN para essa reação? O ΔN ficaria o número de mols do Czinho menos o A menos o B. Ou seja, produto menos reagente dos mols gasosos. Certo? Aí você fala assim, vixe, João Vitor, como é que eu vou lembrar essa relação aqui? Tem um macete muito bom. Me diz o seguinte. Com pau caçaram Rita abraçadinha num triângulo noturno. De novo. Com pau caçaram Rita abraçadinha, ó, a Rita, RT, Rita, abraçadinha num triângulo noturno. Essa história tem muito pano pra manga. Certo? Então, existe essa relação aqui. E um ponto interessante é, quando existe algum momento em que a AKP vai ser igual a KC, eles vão ter o mesmo valor? Sim. Quando isso aqui, ó, for igual a 1. Quando isso aqui for igual a 1, KC é igual a AKP. E quando que isso vai ser igual a 1? Quando ele estiver elevado a 0. Ou seja, quando a variação do número de mols do gasoso para o reagente, do estado dos produtos para os reagentes for igual a 0, ou seja, eles têm o mesmo número de mols gasosos, a AKP é igual a KC. Porque todo número elevado a 0 é 1. Uma questão interessante aí, alguns exercícios cobram isso. Marque o equilíbrio químico que tem uma AKP igual a KC. Você vai ter que marcar aquele onde a variação do número de mols gasosos é igual a 0. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Essa reação aqui está no equilíbrio. Observem, número de mols gasosos. 2 do produto. No reagente, 1 com mais 1, 2. 2 e 2, ΔN igual a 0. Para essa reação, AKP é igual a KC. Certinho? Bom, uma vez então entendido sobre as constantes AKC e AKP, vamos fazer aqui um exercício bem rápido para a gente montar as expressões da KC e da AKP para várias reações para fixar essas informações. Olha aí. Bom, vamos aqui fazer um exercício prático para determinar as expressões da constante tanto da KC quanto da AKP para essas três reações aqui. Olha o primeiro. Eu tenho um equilíbrio entre carbonato de cálcio com o óxido de cálcio e o CO2. Se eu for montar aqui a KC vai ser igual concentração molar. Sólidos não entram na constante de equilíbrio.
Logo, a única coisa que eu tenho aqui que entra, ó, é o CO2. E não é produto sobre reagente, então vai ficar a concentração de CO2 elevado ao seu coeficiente, que é 1. O cálcio não participa e nem o carbonato de cálcio. Então, fica sobre 1, ou seja, igual a ele mesmo. Que a Kp vai ser igual à pressão parcial do CO2, que é o único gás também que tem aqui, certo? Olha a expressão de baixo. A expressão de baixo, nós temos líquidos. E esses líquidos não são a única parte heterogênea do sistema. Observem. Não é. Então, eles vão entrar na expressão. Logo, a Kc vai ser igual à concentração dos produtos sobre os reagentes. Quem é o produto? É o CH3, COO, CH2, CH3, vezes a concentração de água, dividido pela concentração do CH3, COOH, vezes CH3, CH2OH. Aqui não faz nem sentido calcular Kp porque não tem nenhum gás. Logo, eu nem vou montar a expressão da Kp aqui. Porque no caso não tem como, porque a gente não tem nenhum gás. Agora, olha essa reação. Eu tenho um líquido. Só que esse líquido não vai entrar na expressão. Olha, Vitor, por quê? Porque ele é o único heterogêneo aqui, ó. Observe. Você tem um sistema onde a água não vai variar a sua concentração. Você tem ali um gás com partículas no sistema aquoso. Então, ele provoca a heterogeneidade. Consequentemente, como é que vai ficar aqui, ó? A constante, no caso, para a concentração molar, vai ser igual a concentração de H3O+, vezes a concentração de I-, dividido pela concentração de HI. E um ponto importante. Se eu fosse montar, por exemplo, a Kp para essa reação, eu não tenho nenhum gás no produto, então, quando não tem nada, a gente coloca 1. Aqui, ó, eu poderia ter colocado sobre 1. Só que todo mundo dividido por 1 é igual a ele mesmo, por isso que eu não pus, tá? Então, 1 dividido por... E o único do reagente que tem é o HI, então, a pressão parcial de HI, certo? Então, fixem a ideia de que a constante de equilíbrio Kc é igual à concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequioméricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Desde que, nessa Kc, quem que a gente vai colocar? Gases, sistemas aquosos e os líquidos com um asterisco quando eles não gerarem a heterogeneidade do sistema. E a Kp entra somente gás, vamos colocar aqui, ó, Kp somente o estado gasoso, porque está relacionado com o conceito de pressão parcial. Beleza? Agora, vamos fazer um exercício prático de como calcular a constante de equilíbrio por meio de um experimento. Observe o exercício.